alguma mudança na equipe. O Marquinhos Gabriel deu uma sequência boa ao time, conseguiu jogar bem, mas parece que ele cansou. O Romero entrou durante o decorrer do jogo, não conseguiu render tão bem. O que faltou para o Corinthians sair daqui com a vitória? Já que foi um jogo muito aberto, onde o Botafogo se defendeu depois do segundo gol e o Corinthians não conseguiu concluir com o jogo, já que na única oportunidade que ele teve, né, ele conseguiu fazer o que ele mais sabe melhor, que é o gol. A opção de começar com o Marquinhos, de ter um cara agudo, que a gente tenha mais cruzamento, mais jogada de linha de fundo, que nos últimos jogos estava faltando para a nossa equipe, continuar trabalhando com 2 armadores e chegando. Achei que a gente poderia ter sido mais agressivo no primeiro tempo, por isso a mudança de colocar 2 caras mais rápido do lado. O Romero é outra característica do Jadson, né? E qual que foi a outra pergunta? Desculpa. A questão do segundo tempo, com a entrada do Romero, o Corinthians não conseguiu ter agressividade, como você falou, e a bola chegar no jogo para que ele pudesse concluir. A ideia era essa, de fazer 2 jogadores com mais velocidade, procurando mais o fundo. Acabou não funcionando, mesmo porque também você passa a correr atrás do placar as 2 vezes, ficando atrás do placar. A equipe adversária se fecha e te prende em cima daquilo que você quer, né? A proposta era essa, que a gente tivesse mais jogada de fundo para que essa bola chegasse mais na área. Carille, boa noite. Você entende que a tensão, o nervosismo dos jogadores do Corinthians no final do jogo foi em virtude do que aconteceu na partida, do último lance do jogo, ou já uma tensão em virtude dos péssimos resultados desse segundo turno e ver que os adversários estão chegando? Não, mas só vou repetir. Estão chegando, mas não é a primeira vez que fica 6 pontos de vantagem, né? É bem claro isso daí. Eu sou muito ciente das coisas que eu falo, né? Eu acho que um jogo desse tamanho, um time brigando por título, outro buscando Libertadores, não pode colocar um árbitro inexperiente para um jogo desse tamanho, tá? Desculpa a arbitragem, comissão de arbitragem, mas tem alguma coisa errada nesse sentido. Foi falta de critério, não foi só o Corinthians que ficou... Botafogo não falou nada porque conseguiu o resultado, mas tem falta que dá para um lado, não dá para o outro. As informações é que foi pênalti no Jô, tá? Essas são as informações que a gente viu. Não quis nem ver a imagem ainda, quis vir aqui logo para fazer entrevista, para dar entrevista. Então é isso, é uma sequência de muitas coisas. O nervosismo foi porque o árbitro levou o jogo para isso. Acho que a comissão de arbitragem nessa fase final de campeonato aí tem que colocar árbitros mais qualificados, mais experientes, e não um cara que não tem critério para as 2 equipes. Carille, boa noite. No início do mês você participou de um programa até na Band, e no programa você falou que os únicos clubes que você via como candidatos a brigar com o Corinthians pelo título seriam Santos e Grêmio. Você meio que descartou um pouco o Palmeiras nessa situação. Hoje o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas e já encostou 6 pontos agora de diferença para o Corinthians. Como é que você está vendo o Palmeiras nesse momento? Você consegue colocar o Palmeiras já como um candidato também na briga pelo título? Como é que você vê o momento do rival? Ainda tem um confronto direto contra eles, né? Sim, eu falei que as 2 equipes que estavam brigando com o título eram Grêmio e Santos e que era mais difícil para o Palmeiras. Não coloquei o Palmeiras fora, que era mais difícil, tá? Pela pontuação, mas esse campeonato assim, você consegue 3 vitórias, as coisas mudam. Tá na briga sim, né? Os 3 paulistas aí e o Grêmio, que eu vejo com chance ainda, para os outros, um pouco mais difícil. Carille, boa noite. Eu vou insistir na pergunta do colega no sentido do psicológico do teu grupo. A cada rodada que passa, você sente que fica um pouco mais pesado para o psicológico do grupo essa aproximação dos rivais, ainda que essa vantagem de 6 pontos que vocês têm agora já tenha acontecido? E queria que você falasse também sobre a situação do Fagner. Se falou muito agora, um pouco antes do jogo, que talvez o fato de ele não ser convocado, vocês estariam tentando trabalhar o psicológico. Queria ouvir das tuas palavras, qual é a situação do Fagner e o psicológico do teu grupo, se a cada rodada você tem que estar mais preocupado com o psicológico do teu grupo? A gente tem que trabalhar, ir para campo e trabalhar bastante. Fagner é um cara muito ciente, fez um jogo bom, tá contra o Grêmio, jogou muito bem, ele sabe das condições, estou muito tranquilo em relação a ser convocado ou não, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Claro que vai chegando no momento do campeonato que a pressão aumenta, né? E a gente tem que ter maturidade para saber jogar com essa vantagem, para saber jogar à frente, né? É um trabalho que a gente tem que fazer assim, mas o principal é ir para campo e passando confiança, deixando as coisas bem determinadas para que eles vá para campo e
executem da melhor forma, né? O que deixa chateado hoje, voltando a repetir, foi tomar 2 gols de bola parada, uma questão que eu trabalho tanto. Carille, boa noite. Ainda falando, né, sobre o resultado, o Corinthians segue, apesar disso, com essa folga de 6 pontos. O que você vai pedir agora para os teus jogadores? No domingo tem esse confronto com a Ponte Preta. São 3 jogos que o Corinthians não vence assim. O que você vai pedir para eles agora? Trabalho e seriedade. Não vejo outro caminho, né? Eu sou um cara que eu sou muito do campo, né? Gosto de falar pouco, mas ser direto bem naquilo que eu quero. Então é ir para campo e deixar as coisas bem determinadas, que nem eu já falei. Carille, sobre a questão do grupo, frisando um pouco o que a colega falou também do psicológico, o Corinthians ele não vem vencendo, muito diferente do primeiro turno. O primeiro turno era uma equipe a ser batida e hoje o Corinthians tem muita fragilidade, segundo os nossos amantes de futebol que ficam falando, mas na minha opinião hoje o Corinthians se entregou. O Corinthians voltou a jogar bem, mas o que está faltando ainda para o Corinthians? Eu reparo que o Jadson ainda não está no 100% dele. O Rodriguinho, que é o jogador que se destacou no primeiro turno, é um jogador que não conseguiu ainda se encontrar de novo nesse segundo turno. O que está faltando para que o Corinthians volte a vencer no Campeonato Brasileiro? É isso, concentrar melhor nessas ações. Temos saído muito atrás do placar e o Campeonato Brasileiro mostra que a equipe que sai atrás do placar é muito mais difícil de você recuperar. É ir para campo, cara. Não tem jeito, não vejo outro caminho de ir trabalhar, explicar como a gente tem feito sempre. Primeiro turno fora da curva mesmo, sempre deixei muito claro, e o segundo turno está muito abaixo, né? A gente tem que ter ciência disso e trabalhar bastante, estar bem concentrado para tudo.